E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O código da mente é quando a gente entende que quando a gente começa a decifrar esses códigos dentro da nossa mente, a gente começa a enxergar o mundo como Deus enxerga. Olha que interessante, Deus pega um homem gago e usa ele como libertador de um povo. E a grande pergunta é, por que Moisés? Eu vou te explicar o porquê. Porque dentro de todo aquele povo, ele era o único que foi criado dentro do palácio. Só pode libertar alguém que é livre. Deus pega alguém que, por mais que estivesse no meio de um povo cativo, a mentalidade dele era liberta. O que Deus está dizendo para a gente é o seguinte, olha, não importa como você está, não importa o lugar que você está, mas para libertar alguém, você precisa ter sido livre primeiro. Você está comigo? Diga amém. O que Deus vai ensinando para a gente é que em todos os momentos em que Deus usa homens, algo muda na mentalidade deles. Eles começam a enxergar o desafio, assim como Deus enxerga também. Existe um sistema, e esse sistema é composto por pensamentos, perspectivas. Esse sistema é a nossa mente. E a forma como ela está vai definir o que a gente faz e por que a gente faz o que a gente faz. Dizem que o Walt Disney estava projetando uma montanha-russa, eu acho que era uma montanha-russa de madeira, e era um projeto bem ousado, mas ele morreu antes dela ficar pronta. E aí, a história, pelo menos em alguns livros que eu li, diz que a esposa dele está lá na inauguração, e está com alguns engenheiros e a equipe, e aí eles chegam para ela e falam, sabe, é uma pena que o senhor Walt não está aqui para ver pronto. Aí ela falou assim, não, na verdade ele já viu pronto, antes de todo mundo que está aqui. Entenda isso. Visionários não são apenas pessoas que têm boas ideias, mas são pessoas que enxergam aquilo que ninguém está enxergando. É por isso que Deus convida o povo dele até a mentalidade de Cristo, porque ele está falando, ei, eu não chamei você para ser um profeta do caos, eu não chamei você para ficar constatando tudo o que está acontecendo, porque isso qualquer um faz. Eu chamei você para enxergar o futuro profético que eu tenho e para que a tua boca libere essa nova realidade. Quando a gente define o tipo de pensamento que tem, a gente vai definindo que tipo de história a gente vai construir. Irmão, entenda isso em nome de Jesus. Não importa o passado que você teve, as dificuldades que você teve, Deus está falando para nós nessa noite, ei, deixa eu implantar em você um novo sistema operacional. A mente de Cristo é muito mais do que um novo software. Não é um novo programa, é um novo sistema operacional. Você sabe por quê? Porque programas são acoplados a um sistema, mas o sistema operacional não, ele é a base de todas as coisas. Você já tentou instalar um aplicativo Android no iOS? Não tem como. Alguém já passou por essa frustração? Você vê um aplicativo incrível, aí quando você vai lá na loja, não está disponível no Apple Store. Ou você tem, sei lá, tem Android e você quer instalar no teu Android, não está disponível. Por que isso acontece? Porque quando você tem um sistema operacional diferente, programas que funcionavam antes não funcionam mais. E Deus está falando, ei, renovai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Que Deus está dizendo o seguinte, quando eu mudar a tua mente, colocar a mesma mente que eu tenho, pensamentos que você tinha no passado não funcionam mais. Pensamentos de morte não funcionam mais, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Pensamentos de desistência não funcionam mais. Por quê? Porque a gente está tentando operar, a gente está tentando funcionar num sistema que não existe mais dentro de nós. A gente está debaixo de uma nova natureza, novos sonhos, novas perspectivas. Ei, irmão, Deus tem um futuro para nós. Você crê nisso? Diga amém. A gente só precisa enxergar aquilo que Deus já liberou sobre nós. Então ele fala, olha, agora vocês vão sair dessa escravidão, vocês vão sair dessa mentalidade escrava e eu vou dar para vocês uma mentalidade de governo. Eu tenho um futuro para vocês, eu tenho promessa para vocês, mas vocês vão ter que vencer os gigantes daquela terra para tomá-la por herança. O que o povo fez? Recuou. Porque eles saíram da escravidão, mas a mentalidade escrava não saiu dentro deles. Entenda isso em nome de Jesus, irmão. A fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. Preste atenção, irmão. Eu creio que Deus quer levantar no nosso meio pessoas tão ousadas assim. Se teve jeito para o pastor André Fernandes, vai ter jeito para mim também. Você já parou para ver a história dele? Esse cara estava internado há 2 anos atrás, irmão. Agora ele está pregando em Orlando, na Flórida. Ei! Não coloca um ponto final se o autor da tua história continua escrevendo. Às vezes a gente quer definir Deus. Cara, minha história terminou aqui. Deus está falando, peraí, irmão, quem está com a caneta sou eu. Fica em paz, tá tudo certo. Você sabia que é muitas vezes assim que a gente se porta em relação ao nosso futuro? Deus prometeu algo para nós, mas até o cumprimento dessa promessa tem um processo. Deus vai forjar a gente, fica tranquilo. Tem coisas que você não consegue entender como vai ser, fica tranquilo. José não entendia também. Ele recebe de Deus um sonho e não fazia sentido na época, mas é porque quando Deus te dá uma visão, é diferente de Deus liberando um milagre. Um milagre é quando Deus instantaneamente muda a tua condição. Uma visão é quando Deus te chama para construir algo junto com Ele. Leva tempo, irmão. Só que uma mentalidade infantil entra em crise, fica ansioso. Por quê? Porque eu já consigo imaginar o que Deus tem para mim, mas eu não tenho a menor ideia de como eu vou chegar lá. Ei, preste atenção, o mesmo Deus que declarou o teu futuro é o Deus que vai construir o caminho para chegar lá também, amém?